gente. Eu mandei para B no grupo a parte da folhinha, né? Porque não deu para imprimir e tal. Mas temos os slides. E aí eu coloquei os pontos principais nos slides e, como sempre, a parte mais de falatório na folhinha. Confesso que eu tô ansiosa, que eu tô nervosa, porque Zacarias é bem diferente de tudo que eu li até agora, né? Eu tava fazendo uns livros curtinhos, 4, 5, 8 capítulos no máximo, mas chega ele com 14. Era mais fácil fazer os outros, eu confesso. Tanto que a estrutura está bem diferente hoje. Não bem diferente, mas um pouco, porque em vez de ter os ensinamentos complementares, como geralmente eu trago, eu tive que deixar uma parte maior para falar das visões de Zacarias, que são, no mínimo, curiosas, tá? Não vou me aprofundar muito nas visões, porque eu estou morrendo de medo de falar alguma besteira, mas aí os pastores estão aqui para me corrigir. Mas é isso. Então, Zacarias é o 11º profeta menor. Foi? Zacarias é o 11º profeta menor e é o 38º livro do Antigo Testamento, ou seja, é o penúltimo. A gente está numa época aí pós-exílio. O tema é: o livro traz as profecias enviadas por Deus a Zacarias, que é falado como filho de Baraquias e neto de Ido. Então, ele tem essas duas referências genealógicas citadas aí, tanto em Esdras quanto no próprio livro de Zacarias. A graça foi, para conseguir fazer o estudo de Zacarias, eu precisei ler Esdras, porque fala bastante tanto de Ageu quanto de Zacarias. Aí eu voltei lá para Jonas e fui lendo todos os estudos até chegar em Zacarias, porque esses profetas menores, eles são... Eu precisei de uma tabelinha mesmo de correlação de tempo, porque enquanto está tendo os reinados de todo mundo que veio depois de Salomão, está em paralelo vindo os profetas menores ali, antes da queda de Jerusalém, né, e de Israel. Inverte, antes de Israel e de Judá caírem, e depois. Então é meio confuso até. Então a gente está agora realmente lá para o finalzinho, já passou toda a parte do exílio na Babilônia. Aí o autor... Não existe, tipo, um consenso geral, fixo, bater o martelo, mas a tradição judaica e a tradição cristã apontam ambas para a autoria do próprio Zacarias, com algumas evidências. Por exemplo, em diversos trechos são usadas expressões como o anjo que falava comigo, e me mostrou, e falei, obrigada, veio a mim, dentre outras que usam a primeira pessoa. Então, se está usando a primeira pessoa, muito provavelmente, foi Zacarias que escreveu. Além de que as datas que são citadas são muito específicas. Fala o ano, o mês e o dia. O 24º dia do 9º mês, do 4º ano. São coisas muito pontuais. Então, para uma pessoa saber todas essas coisas, ou teria que ser muito próxima de Zacarias, ele está contando tudo isso, ou ser o próprio Zacarias. O período em que se passa esse livro. Zacarias profetizou ao longo do reinado de Dário, rei da Pérsia, nos meses 8º e 11º do 2º ano e no mês 9º do 4º ano. Como meu pai falou na semana passada com Ageu, a reconstrução do templo tinha começado e aí parou ali no 2º ano, né? Não, falei errado. Parou ali com Artaxerxes. É que é muito nome, gente, sinceramente. É muito rei, é muito nome complicado, mas parou em Artaxerxes. E aí, no 2º ano do reinado de Dário, não sei como fala, foi retomada e terminou no 6º ano. Então, aqui a gente vê que foi nos anos 2º e 4º que Zacarias profetizou, ou seja, no comecinho da retomada da reconstrução e no meio do caminho também vieram outras profecias, outras mensagens da parte de Deus. Qual o contexto histórico? Meu pai já falou um pouco semana passada, mas eu vou repetir porque é sempre bom. Esse profeta foi contemporâneo de Ageu, que conforme nos é indicado em Esdras 5, aí tem o subtítulo lá, Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a reconstrução do templo, visto que a edificação da segunda casa foi interrompida por decreto do rei Artaxerxes, também da Pérsia. Em Esdras 4, está falando desse momento. O que aconteceu? Anos antes, o imperador Ciro, lá na Assíria, ele foi movido por Deus para orientar a realização da obra. Os samaritanos, contudo, ficaram descontentes quando viram que os judeus estavam ali lançando os fundamentos, reedificando o templo, e começaram a continuamente escrever cartas para os reis persas. Então, entre Ciro e Dario teve Assuero,
e Artaxerxes. Primeiro escreveram para Assuero, depois para Artaxerxes, lançando falsas acusações contra os judeus. Foi nesse cenário que Zacarias foi incumbido de profetizar ao povo que estava em Judá e Jerusalém. É importante só relembrar que, nessa época, pós-exílio, a galera voltou da Babilônia, a liderança política estava nas mãos de Zorobabel, que é citado como filho de Sealtiel. Meu Deus, que nomes! E a liderança espiritual com Jesua, que também é lido como Josué. Então, em Zacarias é falado Josué, mas em Esdras é Jesua. Então, é interessante essas duas leituras do mesmo nome, que é filho de Josadaque e seus irmãos, que eram sacerdotes. Então, Jesua ou Josué ficou sendo sumo sacerdote naquele período. Vamos para as curiosidades. O slide fica aí paradinho. Primeira curiosidade, significado de nome, que eu acho que a minha parte favorita é justamente sempre ver como o significado dos nomes, tanto das personagens envolvidas nas histórias bíblicas, tô falando rápido, né? Tanto das personagens envolvidas nas histórias bíblicas, quanto os próprios títulos dos livros, eles já entregam muita coisa do que vem dentro do conteúdo do próprio livro. Então, Zacarias vem do hebraico Zecaria, que é a soma de ele lembrou, Zacar, e Deus, Yahvé, resultando em lembrado por Deus. Isso é interessante porque, no seu livro, ao longo do livro, Zacarias registra diversas vezes profecias, então afirmações, palavras vindas da parte de Deus, na qual o Senhor afirma ter se lembrado, porque foram 70 anos de cativeiro na Babilônia, e em alguns trechos que a gente vai ver mais pra frente, ocorre esse questionamento por parte do povo de, poxa, a gente já sofreu tanto, será que Deus não percebe a situação que a gente está ali impedidos, de reconstruir o templo? E Deus afirma continuamente a forma como ele se lembrou, como ele protegeu, como ele cuidou de Sião, de Jerusalém. Então, de fato, o nome de Zacarias mostra aquilo que está registrado no livro. Deus se lembrou do seu povo. Segundo, Ageu iniciou suas profecias no 6º mês daquele ano, enquanto Zacarias entrou em cena 2 meses depois. Então, Ageu começou a falar da reconstrução do templo, 2 meses depois, Zacarias começou a falar também com o povo, na mesma região. Aí, depois, ele também foi usado no 8º mês, Ageu. Então, paralelamente aí com Zacarias. Estou falando isso porque, assim como seu contemporâneo, que falou sobre a edificação do templo e mais tarde foi novamente usado por Deus para tratar de outros temas, Zacarias também profetizou em diferentes momentos, com diferentes propósitos. Então, as mensagens que Zacarias trouxe para a galera foram tanto relacionadas à reedificação do templo, quanto a outros assuntos que Deus também queria tratar, mas as coisas nunca não estão relacionadas, As coisas que Deus fala sempre têm uma continuidade. Curiosamente, sempre muito... É o que a gente pensa, Tipo, nossa, que coincidência, como é que isso aqui se conecta com isso aqui? Não é coincidência, É Deus seguindo o fiozinho ali do seu plano de maneira perfeita. Terceira curiosidade. Esdras 5:2 indica que os profetas não apenas deram palavras, de incentivo e exortação, como também atuaram ativamente na reconstrução do templo. Porque ali nesse versículo está falando, e com eles, Zorobabel e o Jesua, e com eles estavam os profetas de Deus, que os ajudavam, em referência a Ageu e Zacarias. Ou seja, eles estavam desafiando um decreto político que era, parem com isso, não mexam mais nessa obra, e estavam colocando a sua vida em risco. Então, todas aquelas pessoas que se envolveram na reconstrução do templo durante esse período, antes de Dario falar, ok, podem retomar a construção, estavam se arriscando para fazer aquilo. Mas aí fica questionamento, Vamos obedecer a Deus ou obedecer, outras autoridades? Em que é aquele questionamento que o cristão sempre se faz, sabe? Pelo menos eu me faço, a gente sempre tem que fazer. Até que ponto aquilo que a gente recebe como ordem, como decreto de uma outra autoridade se sobrepõe àquilo que vem da nossa autoridade maior, que é Deus? E aí a gente vai ver nos próximos 2 curiosidades aqui. O item 4. A carta enviada pelos samaritanos ao rei Dario, ou seja, já tinha passado Assuero, Artaxerxes, e aí a gente está no 2º ano de Dário, enfim, está transcrita em Esdras 5, de 7 a 17. E ela mostra que Zacarias e Ageu foram bem-sucedidos em sua missão, visto que Zorobabel e Jesua responderam à altura quando indagados sobre terem autorização para prosseguir com as obras. Então, nessa carta que eles enviam para Dario, eles estão falando assim, a gente chegou lá, a gente confrontou, a gente perguntou, e aí, como assim? O que vocês estão fazendo aí? Retomaram a reconstrução.
E aí eles começam a falar deles do porquê retomar a construção com a frase: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Ou seja, foi ele que mandou. Então a gente vai fazer. Simples assim. Eles falam essa frase introdutória e a partir daí explicam: somos servos de Deus dos céus e da terra, estamos reconstruindo esse templo que foi construído uma primeira vez, e contam toda a história daquela edificação para falar: é isso, nós vamos continuar. E no quinto item de curiosidade aqui, Esdras 6:14 tem o subtítulo Acaba-se o templo e é consagrado, que também comprova que as palavras de Deus enviadas por meio dos profetas foram acatadas pelo povo, porque está ali: e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, ou seja, através da revelação da vontade do Senhor trazida por meio desses homens. Fim das curiosidades, próxima parte. Acho que agora é o próximo. Palavras-chave. Gente, foi muito difícil fazer esse livro, sinceramente. Deixa eu até beber água. Tô nervosa. Tá meio assustador o negócio. Ai, que bom. Já ia chorar aqui. Mas é porque realmente, lendo os outros livros, ficava mais evidente, às vezes, assim, quais eram os pontos principais. Só que Zacarias, ele vai para tantos lugares, ele fala de tantas coisas, que eu fiquei: gente, o que está acontecendo aqui? Mas aí as palavras que mais saltaram aos olhos foram arrependimento, renovo, que acaba sendo até um nome próprio em certo momento, vamos chegar lá, juízo, bênção, santidade e, para mim, a principal, soberania. Eu acho legal que tenha tanto juízo quanto bênção, porque entra naquela dicotomia que quando a gente estudou na 1, por exemplo, com o irmão Maurício, a gente sempre esbarra nesse ponto que é crucial sobre o caráter de Deus. Tem o juízo, tem a misericórdia, tem a justiça, tem a compaixão. Uma coisa não anula a outra. E diversos momentos de Zacarias são ressaltados, tanto o juízo que Deus traria em determinadas situações, quanto as bênçãos que ele prometia. Chega a ser até engraçado, assim, é um capítulo falando, porque tal coisa vai ser destruída, e não sei o que lá, e no seguinte, e vai ser incrível, vai ser maravilhoso, a vida vai ser linda. Aí você fica: gente, o que está acontecendo? Mas é justamente esse balanço entre o juízo e a bênção que refletem a soberania de Deus. O versículo que eu coloquei aqui como chave foi Zacarias 4:6b. Ele está ali no meio de uma das visões que Zacarias tem. Aí ele fala: Senhor, o que isso significa? Aí ele pergunta: você não entendeu? Não entendi, explica. Aí ele fala a interpretação, isso acontece várias vezes, inclusive. E aí vem: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A gente tem até uma musiquinha, né, que... não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu lembrei muito dessa música enquanto estudava. E eu não sabia do contexto, né? Cantava a música a vida inteira sem saber do contexto. Agora eu sei que era Deus falando para Zorobabel através de Zacarias. O gênero desse livro, difícil também de definir, porque ele é muito metafórico. As visões são extremamente metafóricas, são muito figurativas, é muita ilustração. Aí tem um cesto voando com umas mulheres com asas, aí tem uns chifres, aí tem uns cavalos coloridos, você fica: gente, o que está acontecendo? Então é muito figurativo, muito metafórico, mas a gente sabe que as metáforas servem para falar de outras coisas. Então, tudo tem ali um significado. Também é muito educativo, porque reforça várias vezes as instruções e orientações de Deus sobre como Ele quer que seja o comportamento do povo. E também é escatológico, no sentido de que fala sobre as últimas coisas. Em diversos momentos é citado o dia do Senhor. E como a gente já viu em vários outros estudos dos profetas maiores e menores, o dia do Senhor se refere tanto às situações pontuais que Deus vai executar ali um juízo ou alguma promessa que Ele fez, mas aqui em Zacarias vem muito falando sobre a primeira vinda de Jesus, né, quando Ele nasceu aqui e tal e viveu aqui, quanto falando sobre o futuro real, tipo o reino messiânico lá pra frente, Apocalipse e tal. Agora vamos para a parte mais difícil do negócio. O ensinamento central eu não vou falar agora, eu vou deixar para falar depois, porque a gente vai para o esboço do livro de Zacarias, que, meu Deus, me ajude, pode ser estudado em 3 diferentes partes. Eu tentei juntar em diferentes blocos, assim, para fazer um sentido na nossa cabeça. Então, o primeiro é o bloco da exortação. Ele compreende o capítulo 1.
O que acontece nesse capítulo 1? É nesse 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, quando ele é chamado a falar para o povo ali em paralelo com Ageu, que está na sua segunda profecia, né? Então Ageu foi ali no comecinho, e no mês 6º, e depois no mês 8º, ao mesmo tempo que Zacarias foi chamado a exortar o povo. Então eles vão falar sobre a mudança de comportamento do povo em relação à situação que eles estavam vivendo. 2 tópicos principais. Deus convida o povo ao arrependimento e a não repetir os erros das gerações passadas. É o capítulo menorzinho, eu acho, um dos menores, se não me engano, o 3º capítulo é o menor, ou o 5º. Mas o 1º capítulo ele é mais curto e ele foca muito nessa questão do arrependimento da conduta. Deus falando sobre como estava chateado com os vossos pais, né, com as gerações anteriores, que justamente foram aquelas que não ouviram a exortação de... Eu vou acabar quebrando isso aqui. Não ouviram a exortação de Deus e foram parar no cativeiro, e reforçando, não ajam como eles, sejam diferentes, arrependam-se da sua conduta. E isso implicaria em também ajudar na reconstrução do templo, em vez de ficar lá parado, como a gente viu, vocês viram, eu não estava, mas como a gente viu em Ageu semana passada, que não é justo a galera tá lá vivendo com comodidade, enquanto a casa de Deus estava largada, as traças, a fundação dela lá só lançada e a construção não continuava. Aí vem o segundo bloco, as 8 visões, que são dos capítulos 2 ao 6. Eu vou falar de forma enxuta como era, né, cada visão, tipo, as ilustrações delas e as possíveis interpretações. Possíveis, vamos frisar essa palavra, possível, não é definitiva, porque eu pesquisei, li bastante sobre algumas, sobre todas no caso. Algumas são mais óbvias, no sentido de que Deus é mais direto na explicação daquela visão, tipo assim, isso é A e isso é B, tipo, ok. E outras você fica, gente, o que está acontecendo? Você tem que estudar geografia para entender que isso daqui é aquilo. Então eu vou trazer uma coisa bem sucinta. A gente tem ali ilustrações. Primeira visão, os cavalos. Então, nessa visão, tem diversos cavaleiros percorrendo a terra. Um deles fica atrás de uma moitinha lá. E aí é questionado, né? Tem sempre a figura de um anjo nessas visões de Zacarias, a figura de um anjo que fala com ele, comunicando ali, meio que intermediando a conversa, tipo, anjo, o que é isso? Aí o anjo fala, calma, vamos perguntar. Aí Deus fala para o anjo explica para Zacarias, ou o próprio Deus explica para Zacarias. Mas tem essa figura do anjo, geralmente, nas 8 visões. E aí ele pergunta, o que são esses cavalos? E aí ele fala, são os cavaleiros que Deus enviou para andar pela terra e viram que ela está tranquila em descanso. E aí o anjo questiona a Deus. Mas, Senhor, então por que da sua ira contra Jerusalém, né? Se essas nações que são pagãs, ali a própria Pérsia e outros povos que são inimigos do povo de Deus estão em paz, estão de boa, por que Jerusalém sofre tanto e continua sofrendo mesmo após o cativeiro? E aí Deus responde com misericórdia e consolo. E uma das frases que eu destaquei é, minha casa nela, entre aspas, Jerusalém, está falando de Jerusalém, será edificada. Então, a gente está vendo ali um cenário no qual a terra está em paz menos Jerusalém, e Deus fala que não é porque as coisas estão em paz naquele momento que Ele não vai dar a devido tratamento àqueles reinos. Isso é uma coisa que fica reforçada várias vezes no livro de Zacarias. Os maus serão julgados pela sua maldade. A Pérsia era bárbara, assim como os assírios foram, assim como a Babilônia foi. E seriam recompensadas pela sua maldade com a devida recompensa do juízo. Enquanto que Jerusalém foi lembrada por Deus, daí Zacarias, e seria ali que ele edificaria a sua casa. E essa casa não necessariamente seria naquele momento. Então, uma possível interpretação é, o reino do Senhor futuramente será estabelecido. Jerusalém não foi esquecida. Apesar do sofrimento daquele momento, Deus se lembrou do seu povo, se lembrou daquele lugar, da aliança que ele fez com Judá, com Davi. E isso vai ser citado novamente em outro capítulo, são 14 capítulos, mais para frente, falando justamente que o reino do Senhor será estabelecido. Segunda visão, 4 chifres e 4 ferreiros. Essa aqui é uma das mais simples. Então, ele pergunta, Senhor, o que é isso? Os chifres são as nações que dispersaram Israel e Judá. Então, 4 nações, não coloquei o nome delas porque eu nos dedos só consegui contar Babilônia, Síria e Pérsia, eu não sei qual é a quarta, aí eu fiquei, gente, não vou pôr os nomes, mas 4 nações que foram usadas por Deus, porque, lembrando, ele fez isso, ele utilizava dos povos inimigos, acho que foi em Abacuque, quando a gente viu com o pastor Elias, que ele fala, Senhor, por que tanto sofrimento? Por favor, tenha misericórdia. Deus fala, calma,
eu vou destruir. Então Deus faz isso, ele fez isso ao longo da história. E aí são essas 4 nações que dispersaram Israel e Judá. E aí ele pergunta, e esses ferreiros que estão aparecendo agora? São aqueles que amedrontarão e derrubarão o poder dessas nações. Então, como eu falei, Deus usou, ele usa quem ele quer para fazer o que ele quer. Usou aqueles povos que não eram o povo dele para corrigir o povo dele, mas haveria o devido juízo para aquelas pessoas. Então, a interpretação: Deus usa quem quer para corrigir o povo, contudo, não permite que os maus fiquem impunes. Terceira, Jerusalém é medida. Essa eu confesso que eu ri quando eu li. Então, ele vê um homem com um cordel, que seria uma fita de medição, e pergunta, o que você está fazendo com essa fita? E ele fala, eu vou medir Jerusalém para ver seu comprimento e sua largura. Aí eu só fiquei imaginando uma pessoa com uma fita métrica tentando medir todo o território assim, de uma cidade. Ele demoraria uma grande quantidade de tempo para fazer isso. Que bom que é metafórico. Mas qual que é uma das as outras coisas faladas nesse contexto, né? Que Jerusalém seria habitada como uma aldeia sem muros e que o próprio Deus serviria como proteção, como uma muralha de fogo ao redor da cidade. E faz diversas promessas em relação ao futuro, tanto próximo quanto distante. Ou seja, tanto sobre a vinda de Jesus, que seria Deus ali no meio do povo fisicamente, quanto sobre o futuro do reino, da Nova Jerusalém. Então, a interpretação possível, a Nova Jerusalém é o que realmente importa, né? Eles estavam ali focados em reconstruir o templo. Aquela Jerusalém é o que eles estavam vendo e vivendo naquele momento. Deus está falando, galera, vai dar certo. A gente vai reconstruir esse templo, mas tem um negócio muito melhor ali para frente, que é a Nova Jerusalém. A gente está na fita métrica. Nossa. Aí a quarta. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. O sumo sacerdote, como eu falei, Josué / Jesua, seja aí a forma como você preferir chamar o nome dele. O Senhor, então o sumo sacerdote, ele é apresentado ali pelo anjo diante de Deus, e Satanás está lá no canto assim, pronto para acusar, falar um monte para tentar derrubar o sumo sacerdote. Mas o Senhor perdoa as iniquidades de Jesua e esse homem recebe novas vestes. E aí Jesus é exortado a exercer a sua função de sumo sacerdote com retidão e obediência. Então, a possível interpretação: a liderança, naquele caso a liderança espiritual, deveria viver em santidade, exercer a sua função com santidade, exercer sua função lembrando das ordenanças, como é citado ali no capítulo. E a próxima fala justamente sobre a outra liderança, que é a política. Então a gente tem um castiçal de ouro e 7 lâmpadas. Além desses 2 elementos, né, do castiçal e das lâmpadas, lembrando que não eram lâmpadas tipo as nossas, eram lamparinas e tal, também tem a figura de um azeite, das oliveiras, dos raminhos das oliveiras, que são geralmente elementos utilizados para consagração, né? O derramamento ali derramamento que fala do azeite, tal, na cabeça para ungir um novo rei e tal. Então são elementos geralmente associados à consagração. E Zorobabel é incumbido de concluir a obra do templo. Então, interpretação: a liderança deve ser submissa a Deus. É nesse contexto aqui dessa 5ª profecia que é falada aquela frase: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, tipo assim, ele pergunta, né? Senhor, o que é esse monte de coisa aqui? Esses ramos, esse azeite, essa lâmpada, você não entendeu? Não. É sobre Zorobabel, porque ele tem que entender que não é pela força dele, e sim por mim que eles vão fazer. Porque, lembrando, eles estavam indo contra uma ordem, contra um decreto político. Então, como é que eles vão fazer para reconstruir aquele templo? Como eles vão fazer para concluir aquela obra? Não por força, nem por poder, mas por meio de Deus, que é quem está mandando fazer. 6ª, o rolo voante, um rolo voador. O rolo comprido, né? Então, um rolo que não é tipo um rolo de massa, era o rolo de pergaminho assim, representando a lei entregue a Moisés. A maldição é citado, né? Ele fala, Deus, o que é esse rolo aqui? Isso aí é a maldição que percorrerá a terra, ou seja, numa velocidade bem rápida, e que vai acabar com os ladrões e com os que juram falsamente. Então, vamos por partes. Tem o rolo, que é a lei, a maldição, que é o juízo que será rapidamente cumprido, os ladrões e os mentirosos representando aqueles que desobedecem a Deus,
E só um detalhe aqui, aqueles que transgridem a lei são aqueles que a conhecem. Então, a gente está falando aqui sobre um juízo sobre o povo, não sobre as outras nações, tá? E aí, uma possível interpretação é o reforço sobre as consequências do pecado, sobre como Deus se desagrada. Especialmente, ele está falando, né? Ele fala isso em outros momentos também nesse livro, daqueles que furtam e daqueles que juram falsamente em nome dele. Então, essa visão aqui de um rolo voador, gente, desculpa, não é falta de temor, é que é realmente engraçado, sabe? Pensar em algumas figuras assim, eu fico, gente, que loucura, imagina se fosse eu vendo essas coisas e achar que eu estava maluca. Então, esse rolo representando a lei que era descumprida pelo povo. Sétima visão, estamos acabando, aqui eu acho que é a mais complicada, que foi a que eu fiquei mais desesperada. A mulher e o efá. O que é um efá? É um cesto de medir com aproximadamente 22 litros. Então, pensa naqueles copinhos que a gente usa para fazer receita em casa, só que bem maior, com capacidade para 22 litros. E aí tem aqui falando, a semelhança deles em toda a terra. Ou seja, esse cesto grande, com uma grande capacidade de medição, representava que em toda a terra havia essa grande quantidade de pecado. A dimensão do pecado, né, do povo. A mulher, ela vem aqui como uma figura que isso acontece também em outras profecias de outros livros, como uma figura que Deus ali intitula de a impiedade. Então, representa a idolatria, a imoralidade espiritual do povo. Por quê? Eles passaram 70 anos na Babilônia. 70 anos no meio de um povo extremamente idólatra. Então, as pessoas foram contaminadas com os falsos deuses, com a cultura babilônica. Eles não voltaram para Jerusalém completamente assim alienados, totalmente focados em Deus. Eles voltaram com a bagagem daquilo que eles viveram naquela outra terra estrangeira. Então, a gente está falando aí sobre uma imoralidade espiritual, por assim dizer. Eles não estão vivendo em retidão diante de Deus e infidelidade exclusiva a Deus. Aí aparecem mulheres com asas voando e levando esse cesto com uma mulher dentro para longe. Ok, calma, muita calma nessa hora. Seria Deus removendo o pecado do povo, levando embora. Vai embora o pecado. E para onde? Para o Sinar. O Sinar compreende uma região pertencente à Babilônia, ou seja, a terra da contaminação. E aí ele fala ali no finalzinho, né, que é o lugar onde pertence. Ou seja, pega esse pecado aqui, essa imoralidade que vocês adquirem da Babilônia, joga lá. Isso aqui não pertence a vocês, é de lá. Deixa no lugar onde isso pertence e vamos viver em retidão. Essa é a possível interpretação. O Senhor reivindica a fidelidade e a moralidade espiritual do seu povo. Esquece essa bagaça aí que vocês pegaram de contaminação com os falsos deuses e com a cultura babilônica e vamos viver em retidão, vamos viver em santidade como eu chamei vocês. Finalmente, o último, os 4 carros. Então, ele vê ali cavalos trazendo carros de guerra. Os carros de guerra geralmente representam juízo e poder. E aí tem os montes, né? Eles não estão vindo de qualquer lugar, eles estão vindo de montes de cobre. E aí, o que isso significa? O monte, geralmente, segundo o que eu pesquisei, faz alusão à morada do Senhor. Então, não seriam carros de guerra vindo de qualquer lugar, seriam realmente enviados pelo Senhor, executando ali o seu juízo e, frase de destaque, fazendo repousar o meu espírito na terra do norte. E aí, nessa mesma visão, tem a parte da coroação de Jesua, né, que é o sumo sacerdote. Ele recebe uma coroa e tal. E é citado o renovo que viria, em referência a Jesus. Então, ali é uma figura com alusão messiânica, como a gente já viu acontecer em outros profetas também, falando sobre o futuro reino de Jesus. Então, essa interpretação fala do prenúncio da vinda e da obra do Messias. Sobrevivi. Agora, vamos tentar ligar uma cordinha entre todas essas profecias. Parece uma coisa muito maluca aqui, meio desconexa, mas na real não. A gente está vendo que Deus está falando, ó, a gente está aqui nesse ponto A, tem pecado, vamos remover o pecado, vamos fazer a liderança viver em comunhão comigo, tanto a política quanto a religiosa. Aí a gente vai reconstruir a santidade, aí vai ter uma nova Jerusalém, e tudo isso vai acontecer a partir da vinda do Messias. Existe um fio lógico, por mais difícil que seja enxergar ele, existe um fio lógico que liga essas profecias, todas refletindo a soberania de Deus em relação àquele povo e àquele momento. Porque tudo isso Deus não está falando, eu acho que vai acontecer, pode ser que seja assim. Não, ele está falando, vai ser assim. Vai vir o rei, vai vir Jesus,
e aí vai vir o Messias, e aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele já tem tudo bem delineado na cabeça dele. Deus não está confuso pensando em novas ideias. Ele já tem tudo muito bem articulado, só precisa executar, porque ele é soberano. Aí a gente chega no terceiro bloco, que são orientações e promessas. Eu coloquei assim dessa forma genérica porque ele vai intercalando. Primeiro um juízo, depois uma promessa. Aí ele fala bastante no final, lá para os últimos capítulos, sobre a parte do futuro da vinda messiânica. Então são os capítulos 7 a 14, vou beber água. Então aqui eu coloquei alguns tópicos que são citados nesses capítulos. Primeiro, o jejum não serve de nada sem obediência. Então é um momento ali em que vem alguma galera ali de Betel para jejuar e orar e clamar, falando, mas por que a gente está sofrendo? 70 anos de cativeiro. E Deus fala assim, meus queridos, eu avisei, eu mandei vários profetas, a gente viu, são 11, 12 profetas, são muitos profetas, menores e maiores. A galera avisou vocês ignoraram, os pais de vocês simplesmente não se importaram. Então, não adianta ficar só jejuando, não adianta ficar só orando e se lamentando, se não vão viver, se não vão ouvir aquilo que os profetas estão dizendo, se vão ignorar as minhas palavras e o meu alerta. Então, essa é uma mensagem central ali do capítulo 7, tipo, gente, vocês querem jejuar e querem orar? Se deem ao trabalho de cumprir com o que eu estou pedindo para vocês. Ouçam aquilo que eu estou falando. Não só falem, mas ouçam, obedeçam as minhas palavras. No caso, obedecer aquilo que o Senhor tinha falado sobre uma restauração de comportamento para que não houvesse o cativeiro. Mas não ouviram, houve o cativeiro e agora vamos ver as consequências disso. Segundo, o povo seria novamente espalhado pelo mundo. Então, assim, a galera acabou de voltar para Judá, eles acabaram de sair do cativeiro e por diversas vezes é citado. Inclusive, achei interessante porque ele cita a região de Gaza, falando que não haveria paz. Interessante como está acontecendo agora. E em vários momentos ele cita lugares para onde ele ia dispersar o povo. Vão parar no Líbano, vão parar em nações das quais vocês não ouviram ainda falar, nações que vocês ainda não conhecem. E a gente viu ali várias diásporas, né, do povo judeu ao longo do século 19, 20, 21. Então, estou aqui correlacionando isso, mas ele acabou de voltar a galera, estão reconstruindo o templo e Deus está falando, reconstrói. Mas vocês vão ser espalhados novamente no futuro, vai acontecer isso novamente. E o reino messiânico é repetidamente abordado. Eu vou citar isso mais para frente com mais detalhe. E aí Deus exorta também o povo a manter uma conduta coerente, né? Quando ele está falando ali, se eu não me engano, no capítulo 11, sobre aquilo que ele espera das pessoas. Ame o seu próximo, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo. Eu já disse incessantes vezes o que eu quero de vocês. É curioso ver, né, como ao longo do Antigo Testamento e do Novo também, Deus ele está sempre ali repetindo, gente, eu já falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero, só obedeçam, só façam isso, só me escutem. Aí também tem o Senhor prometendo juízo sobre os ímpios, como está ali também nas visões, ele falando sobre, acho que é no capítulo 12, ele tem um capítulo inteiro só falando sobre as nações sobre as quais ele executaria seu juízo. Diversos capítulos são focados naquele dia, né, no dia do Senhor, ali mais para o finalzinho, 13, 14, falando bastante sobre essa promessa do reino vindouro. E aí a gente tem as referências a Jesus Cristo. Aqui seria legal a gente ler, para não ficar só eu falando e vocês também falarem. Então, em Zacarias 9, versículo 9, eu achei muito engraçado quando eu li, eu falei, eu peguei a referência, isso aqui está falando de Jesus. Porque fala sobre a vinda de Jesus, né, o surgimento humilde dele aí. Alguém pode ler? Zacarias 9, 9. Quem foi que entrou na cidade montado num jumentinho? Jesus, olha aí, estamos falando dele. Oi. Seria legal. Alguém pode ler de novo esse versículo um pouco mais alto? Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador,
pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Isso. Aí depois em Zacarias... De nada, obrigada, Rose. Aí depois em Zacarias 9:10, esse não precisa ler, tá falando sobre o ministério, né? Fala um pouco sobre o ministério que o rei exerceria aqui. E aí vamos ler Zacarias 12:10, que fala sobre o sacrifício na cruz, também em referência a Jesus. Quem pode ler? Alto, por favor. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Quem foi o unigênito que foi transpassado ali, né, em Jerusalém? Então a gente está novamente aí tendo uma referência a Jesus. E a última, em Zacarias 13:7, fala sobre ele ser rejeitado pelos seus. Vamos ler esse, é interessante também. Quem puder ler aí, 13:7, bem alto. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, contra o varão que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Ou seja, a gente está falando aí novamente de Jesus. É um texto que o versículo 13 fala bastante, o capítulo 13 fala bastante aí sobre essa questão do pastor e das ovelhas e sobre como o pastor seria ferido e rejeitado pelas suas próprias ovelhas. E em diversos momentos, em outras profecias, em outros livros, a gente vê ali que ele viria, mas seria rejeitado pelos seus, só que ele não ficaria parado inerte e também olharia para os outros. Então, não só para o povo judeu, mas também para outra galera. Em outros textos aqui de Zacarias também é citado até a gente, aqueles que viriam depois, de outros reinos e outros povos que também o serviriam. Então, somos nós! Olha só que legal. Nós estamos citados aqui. E aí, esse é o final do esboço e vamos para o ensinamento central. Então, volta lá, por favor, no slide que tem o ensinamento central. Que foi muito difícil de pegar, porque geralmente o ensinamento central coloca uma frase. Eu pensei, gente, tudo isso que a gente viu, o que dá para resumir numa frase esse negócio? É muita coisa, muita informação. Mas eu coloquei o seguinte: não tem nada que fuja do controle soberano de Deus. Agora eu vou amplificar essa frase. Por meio do seu Espírito, Deus coordena tudo o que acontece na terra. Ele é aquele que estabelece os reinos e derruba as nações. Institui os padrões de vida para o seu povo, algo importantíssimo naquele momento, porque tinham voltado de Jerusalém, para Jerusalém depois de 70 anos de exílio, e também coordena o futuro. A sua vinda encerrará tudo aqui com a instituição do seu reino. Resumindo, o Senhor é soberano. Ele tinha uma noção daquilo que ia acontecer com o povo ir para o cativeiro, o que estava acontecendo naquele momento, o que ia acontecer com a vinda de Jesus e o que ainda vai acontecer depois aqui da gente, ou talvez a gente veja, não sei, mas vai acontecer ainda. Ele tem uma visão totalmente ampla daquilo, do que vai acontecer do mundo, que ele rege a gente, ele rege as coisas, ele rege as nações. A gente fica vendo as notícias sobre as guerras e tal, e já faz aí algumas semanas, então as pessoas nem estão mais tão sensibilizadas quanto estavam semanas atrás, porque fica tão repetitiva essas notícias toda hora sobre bombas, sobre gente morrendo, que desensibiliza a gente. Mas nada disso foge do controle de Deus. Ele está vendo, ele não está ignorando essas coisas, ele já sabia que aconteceria. E aí a minha conclusão é: enquanto Ageu alertou para a indiferença espiritual do povo naquele recorte específico de tempo em que era necessário edificar o templo, Zacarias também olhou para aquele momento, mas viu o futuro através dos tempos, com a revelação do Messias, Jesus que viria, e de como esse comportamento espiritual do povo, dessa imoralidade, da reincidência do pecado, se repetiria várias vezes ao longo dos anos. Mas Deus já tinha um plano de salvação preparado, e o plano dele não falha nunca, tanto que nós estamos aqui hoje, né? E aí as reflexões em grupo, eu fiquei pensando, rapaz, o que eu falo para eles conversarem? Aí eu pensei, qual das visões de Zacarias mais chamou sua atenção e por quê? Eu juro. Mas eu queria realmente falar sobre isso na sala, porque eu achei interessante, porque são muitas visões, e algumas delas realmente, como a gente viu, significados mais
fáceis de pegar, outras bem específicas. Aí, qual que foi a que vocês acharam mais interessante? 2. Como a percepção da soberania divina afeta a sua relação com Deus? Eu já vou responder aqui rapidão, me assusta. Porque eu fico pensando, cara, como eu ajo com arrogância, como eu ajo com displicência, com imoralidade espiritual mesmo. A gente é, muitas vezes no dia a dia, idólatra, sabe? Tipo, com várias coisas. Não necessariamente outros deuses, mas com outras coisas na vida. Gente, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Tipo, é constrangedor. Não vou falar mais nada, vocês que conversem nos grupos. E terceiro, como você se sente diante das perspectivas do reino messiânico? Porque não era só para aquela galera que Zacarias estava falando sobre esse futuro reino, sobre a nova Jerusalém. É para a gente também. Como que isso te afeta, sabe? Essa perspectiva dessa restauração, desse reino vindouro. Enfim, é isso. Espero não ter falado nenhuma besteira. Pastor, por favor, me corrija se eu falei alguma coisa que não está de acordo. Mas obrigada, valeu. É isso aí.